Tudo bem, pessoal? Nós vamos falar agora um pouco sobre as diversas tecnologias de Rapid Shutdown que tem no mercado e compará-las com a tecnologia que a ProJoy está trazendo aqui juntamente com a Bold. Basicamente, nós temos no sistema Rapid Shutdown a possibilidade de atuar com 24 volts, que é a tecnologia da ProJoy, ou com um sistema chamado PLC, que vem do inglês de comunicação sobre a linha de energia, o Power Line Communication. Parece um nome bonito, mas na prática nós vamos ver aqui quais são as características desse sistema e se ele é ou não indicado para uma aplicação de segurança, que é o que se trata do Rapid Shutdown. Primeiro ponto que a gente vai comparar entre o sistema 24 volts, que é o da ProJoy, e o sistema PLC, se refere às fontes de alimentação. Então, num sistema da ProJoy, no sistema 24 volts, nós trabalhamos com uma Control Box, que é uma fonte de alimentação de 24 volts. Essa fonte energiza os dispositivos e quando há uma falta, uma falha, ou algum problema ou uma manutenção, você aciona o botão vermelho, a fonte é desligada e os dispositivos desligam. Então é importante a gente saber que são dispositivos eletrônicos, não são chaves mecânicas, são componentes eletrônicos que estão ali. Então o acionamento é extremamente rápido, né? Quando você aperta aquele botão de emergência, você efetivamente está desligando imediatamente o dispositivo. Isso, como foi dito em outro vídeo, não significa que a tensão do sistema caia imediatamente, né? Apesar do acionamento ser imediato, leva-se um tempo, mas esse é o tempo natural do sistema fotovoltaico para que a tensão caia, em geral, não mais do que 10 segundos, menor que 10 segundos, no caso do sistema da ProJoy. Então, o sistema ProJoy usa apenas uma fonte de alimentação, que é a Control Box, que é energizada pela rede. Então, para que esse sistema funcione, eu só preciso da rede elétrica, uma fonte. Quando você fala de um sistema PLC, que é o Power Line Communication, você precisa você tem dois componentes, como no nosso sistema da ProJoy. Você tem o componente que vai no painel e tem um componente que é o componente central. No caso deles, é um transceptor, que é chamado, é um transmissor-receptor. Esse dispositivo, tem que estar instalado próximo ao inversor. E ele usa a rede elétrica. Ok, como o da ProJoy, precisa da rede elétrica. Entretanto, os dispositivos de Rapid Shutdown de um sistema PLC são ligados consomem energia dos painéis, eles precisam de energia dos painéis solares para funcionarem. Então, o sistema PLC usa duas fontes de alimentação, é um sistema mais complexo. E a questão de se usar a energia do painel solar, ela é, como se diz, um dos pontos fracos do sistema PLC. Porque nós vamos ver aqui no próximo slide que o módulo fotovoltaico ele tem ele precisa de um nível de insolação, um nível de radiação mínima para começar a produzir energia. E o Rapid Shutdown precisa de uma potência mínima para ele funcionar. O Rapid Shutdown que está ligado no módulo. Então, o que de imediato você percebe é que você vai precisar de um tempo para que esse módulo produza a energia mínima necessária para o Rapid Shutdown funcionar. Isso quer dizer o seguinte, que depois que sua usina já estaria funcionando, quando você instala um Rapid Shutdown PLC, não da ProJoy, o PLC, você vai precisar de um tempo maior até que a sua usina produza energia. Porque essa primeira energia que é produzida, ela tem que primeiro ligar o Rapid Shutdown. Isso acontece no início da manhã. Então você pode ver aqui nesse exemplo, tem alguns painéis que estão com uma potência ainda inferior a 0,5 watts,
que é a potência mínima, aproximadamente, que um Rapid Shutdown PLC precisa para funcionar. Então, todos esses que estão marcados de vermelho aqui, a gente conclui que o Rapid Shutdown não estaria ligado. E se o Rapid Shutdown não está ligado, significa que a sua usina não está gerando. O seu inversor ainda não ligou, não está produzindo energia. Apesar de já estar, alguns painéis aqui, por exemplo, já estão gerando, mas o sistema ainda não está gerando e você não está consumindo essa energia, ela está ali localizada. Aí tem que se esperar um tempo até que todos eles atinjam pelo menos 0,5 watts. No final da tarde, acontece uma coisa semelhante, só que é o ponto em que a energia está diminuindo. O que vai acontecer é que o dispositivo, como tem um Rapid Shutdown instalado, quando a potência gerada pelo painel cair abaixo de 0,5 watt, a sua usina desliga e você deixa de gerar. Então é a mesma situação da parte da manhã, acontece no final da tarde, mas uma antecipação do fim da geração. Na tarde você antecipa o final da geração. Sempre que estiver um sistema de PLC, Rapid Shutdown PLC. Então aqui ilustra essa situação. Cada Rapid Shutdown energiza ou controla 2 painéis, né? E, em geral, né, de uma forma mais comum, que cada Rapid Shutdown use apenas a energia de um dos módulos. E isso acaba gerando, quando nada, a geração ainda é pequena, a corrente é baixa, nenhum deles vai estar gerando a potência mínima, então não há o que se falar. Mas no momento seguinte, em que a irradiação já aumentou um pouco, você vai começar a ver módulos com potência acima de 0,5 watts, mas o seu sistema ainda não ligou. Mas por que será? Porque o Rapid Shutdown, PLC, ele é ligado em um dos painéis e não consome energia dos dois. Apesar dele estar ligado a 2 painéis, ele usa a energia de apenas um deles. Então, se por acaso esse painel que está ligado para fornecer energia não atingiu os 0,5 watts, a sua usina não liga. E isso acontece, isso é aleatório, né? Não se sabe qual deles vai. Então, pode ser que esse aqui seja o caso que está ligado num painel que já está gerando, mas o próximo não. E aí sua usina também não vai estar ligando, porque se um não está ligado, os demais não vão conseguir ligar. Ou seja, esse sistema todo vai, com o tempo, ao longo do tempo, você vai perdendo energia no início da manhã e no final da tarde. E isso, acumuladamente, gera uma perda de geração na sua usina. Você vai gerar menos do que você poderia apenas por causa desse detalhe. Mas isso não é a principal questão em que envolve os sistemas PLC. A principal característica e dificuldade dos sistemas PLC está na estabilidade do sinal. O sistema PLC ele depende de comunicação, como a gente falou. E o fato dele depender de uma comunicação o torna vulnerável a questões de ruído na linha de alimentação. Como nós, repetindo aqui, nosso sistema ele é 24 volts, não se comunica, então não sofre interferência de nenhuma fonte. No caso do PLC, nós temos várias fontes de ruído que podem interferir. Por quê? O sinal do PLC, ele trafega na mesma linha que conduz a energia que o inversor vai converter para gerar energia AC. É o mesmo caminho. Então você tem um sinal de comunicação de baixa intensidade numa linha de 1000 volts, por exemplo. Então é um sinal de pequena intensidade numa linha de alta tensão. Uma linha desse nível de tensão, ela está sujeita, ela gera ruídos que são muito próximos do nível de sinal que o PLC trafega. Então, se você tem um transformador próximo, se você tem uma linha de telecom, uma linha de alta tensão,
ou até um sistema AFCI que pode se comunicar, alguns deles se comunicam também por PLC, mandam informações por PLC, ou se na sua instalação o inversor também utiliza comunicação PLC, o Rapid Shutdown vai estar sendo instalado num ambiente em que tem outras comunicações acontecendo. Isso tudo pode gerar um mau funcionamento do sistema Rapid Shutdown. Essa é a principal característica e dificuldade dos sistemas PLC. Essa fragilidade, essa dificuldade de lidar com os ruídos. Então, o que um ruído desse pode fazer? Pode desligar sua usina repentinamente, sem que você precise disso. Aleatoriamente, ela pode desligar por um ruído. E o que acontece no caso do... Voltando aqui para a gente ver o sistema PLC. Eu tenho um transmissor que vai enviar um comando pela linha de alimentação até os Rapid Shutdown. Esses dispositivos normalmente tendem a desligar e eles esperam um sinal do transmissor para que eles não desliguem. Mas se esse sinal não chega, ele desliga. É assim, alguns sistemas funcionam dessa forma. Outros sistemas funcionam com um comando do transmissor para desligar. Se esse comando não chega, o dispositivo não desliga. Então, no primeiro caso, se houver algum problema de comunicação, o Rapid Shutdown não recebeu o comando do transmissor e ele vai desligar. Então é o caso em que a usina pode desligar aleatoriamente. O segundo caso é pior, né? Se o transmissor precisa mandar um comando para o Rapid Shutdown desligar, se esse comando não chega, numa emergência, você precisa desligar a usina e o comando não chega, então o Rapid Shutdown não cumpriu a principal função dele, que é, numa emergência, desligar a usina. Então, nesse caso, ainda é pior. Por isso, alguns sistemas preferem manter o dispositivo sempre tentando desligar, porque se falhar a comunicação, ele desliga. É menos... cria um problema menor se ele desligar a usina muitas vezes ao longo do ano do que ele não desligar numa hora de emergência. Mas concordemos que isso não é a melhor solução de segurança. O ideal é que você saiba aonde está o botão de emergência e quando você for pressionar esse botão de emergência, realmente o seu sistema desligue. E no tempo que você precisa. E que a sua usina não desligue quando você não quer que ela desligue, você precisa que ela esteja gerando. Então, o principal problema dos sistemas PLC é essa instabilidade devido ao uso de um sistema de comunicação para fazer uma coisa básica, que é desligamento. Então, por isso que a ProJoy optou por um sistema 24 volts, que é seguro e vai operar, porque sem alimentação, um sistema eletrônico não funciona. As chaves desligam por falta de alimentação, e isso é inevitável, não tem como, é muito menos provável de acontecer uma falha no desligamento utilizando-se um sistema desse tipo do que quando você tem comunicação, que está sujeita a esse tipo de ruído, né, que pode falhar. Então, dispositivos de segurança têm que ser simples. Essa é a ideia, esse é o propósito, e essa é a principal diferença entre o sistema da ProJoy e os sistemas PLC. Uma outra característica importante dos sistemas PLC é que eles têm que estar, os transmissores têm que estar ligados próximos do inversor. E isso tira a flexibilidade, né, de, como nós falamos antes, de você poder instalar a control box próxima da usina, em usinas maiores, né? Se você quiser fazer desligamentos parciais, né, de partes da usina, com essa dificuldade aqui, você não pode tirar o transmissor de perto do inversor, ele tem que estar lá. Então, é uma outra diferença entre os sistemas da ProJoy, que não tem essa exigência. Eu posso tirar a caixa de controle e colocá-la em qualquer lugar que eu quiser. E um outro ponto que acontece também nos sistemas PLC, o fato de ter que comunicar pela linha,
Quanto maior for a sua string, o maior número de painéis, mais longos vão ser esses cabos, mais sujeitos à interferência eles vão estar, e pior ainda para o sinal que sai daqui chegar até no último dispositivo. Então, quando o sistema amplia, essa dificuldade também amplia junto. Então, a possibilidade de desligamentos e falhas aumenta com o tamanho da usina. Usinas maiores, problemas maiores. Basicamente, são essas as diferenças entre o sistema PLC e o sistema 24 volts. Lembrando também que para você ter comunicação no Rapid Shutdown, o sistema eletrônico, o número de componentes que você tem que ter dentro do Rapid Shutdown aumenta. E lembrando que esses dispositivos estão instalados em um ambiente agressivo. Você vai estar num local quente, às vezes com muita umidade. Um ambiente que não favorece sistemas eletrônicos. Então, quanto mais componente eletrônico eu tiver, maior a probabilidade de falha. Então, é um outro ponto importante. Nós estamos falando de um sistema de segurança que tem que funcionar há 25 anos, pelo menos. Quanto menos componentes eletrônicos eu tiver dentro de um Rapid Shutdown, mais seguro ele vai ser, mais chance dele estar funcionando no final dos 25 anos. Um Rapid Shutdown PLC realmente precisa de mais componentes para fazer a parte de comunicação. E isso torna o sistema mais frágil, mais suscetível a falhas, e essas falhas ficam a longo prazo. Então, você tem problemas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, quando você escolhe sistemas mais complicados. Sistemas mais simples vão te permitir uma garantia de funcionamento por mais tempo. E é isso, um sistema ele tem que estar pronto para receber aquele comando e tem que responder aquele comando, independente se foi o primeiro dia da instalação ou se foi o 25º ano de instalação. Ele tem que garantir te dar essa segurança. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. E qualquer dúvida, qualquer questão a respeito disso, a Bold está aqui com a parte de suporte técnico, pode nos ajudar vocês a esclarecer mais algum detalhe específico sobre os produtos. Obrigado.